Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a leitura do livro do Céu, volume 11, capítulo 10. 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã o padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo-o para que o aceitasse. E meu amável Jesus me disse: Minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que a sua vida não será mais a sua, mas minha. Aliás, escolho-o vítima da minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo o que o homem faz interiormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será no interior? Assim muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos, estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho a ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecendo a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim, mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida, e devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo. Assim que de agora em diante, tudo o que ele faça, não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Depois disto, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: Que vês, ó Jesus? Nós estamos sozinhos? E ele me disse: Não há outras pessoas. Eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. E eu: Você as ama muito? E ele:
Sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose? Em breve faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus: não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer. Por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Capítulo 11. 13 de março de 1912. Efeitos do estado de vítima. Jesus continua falando sobre o estado de vítima e me disse: minha filha, o batismo do nascimento é de água. Por isso tem virtude de purificar, mas não de tirar as tendências, as paixões. Em troca, o batismo de vítima é batismo de fogo. Por isso tem virtude não só de purificar, mas de consumir qualquer paixão e tendência má. Aliás, eu mesmo a batizo em parte. O meu pensamento batiza o pensamento da alma. O bater do seu coração com o meu batido, o meu desejo pelo seu desejo e assim por diante. Este batismo se desenvolve entre eu e a alma à medida que ela se dá a mim e não volta a tomar o que me deu. Eis porque a minha filha não adverte, mas tendências nem outras coisas. Isso te acontece pelo estado de vítima, e te digo para o teu consolo. Por isso, ao Padre G, que esteja bem atento, que esta é a missão das missões e o apóstolo dos apostolados. Diz-lhe que sempre comigo o que quero e todo atento a mim. Capítulo 12. 15 de março de 1912. Quem faz a vontade de Deus opera ao divino. A divina vontade é a santidade das santidades. Continuando meu estado habitual, eu sentia um grande desejo de fazer a vontade santíssima de Jesus bendito, e ele, ao ouvir-me, disse: minha filha, minha vontade é a santidade das santidades. Assim que a alma, que faz a minha vontade, por quanto fosse pequena, ignorante, ignorada, deixa atrás a todos os demais santos, apesar dos portentos, das conversões estrepitosas, dos milagres que tenham feito, e mais, confrontando-os as almas que fazem a minha vontade são rainhas, e todas as demais estão como a seu serviço. A alma que faz a minha vontade parece que não faz nada, mas faz tudo, porque estando em minha vontade, obram ao divino, ocultamente e em modo surpreendente, assim que a luz que ilumina, são ventos que purificam, são fogo que queima, são milagres que fazem fazer os milagres, e que os façam pequenos os canais, porque é nelas que reside o poder para fazê-los. Assim que é o pé do missionário, a língua dos pregadores, a força dos fracos, a paciência dos enfermos, o regime dos superiores, a obediência dos súditos, a tolerância dos caluniados, a firmeza nos perigos, o heroísmo dos heróis, o valor dos mártires, a santidade dos santos, e assim por diante, porque estando na minha vontade, concorrem a todo o bem que pode haver no céu e na terra. Eis porque posso dizer que são minhas verdadeiras hóstias, mas hóstias vivas, não mortas. Porque os acidentes que formam a hóstia não estão cheios de vida, nem fluem em minha vida. Em troca, a alma está cheia de vida, e fazendo minha vida,
flui e concorre a tudo o que eu faço. Eis porque me são mais queridas essas hóstias consagradas por minha vontade do que as mesmas hóstias sacramentais. E se tenho alguma razão de existir nestas, é para formar as hóstias sacramentais da minha vontade. Minha filha, é tanto prazer que tomo de minha vontade, que ao só ouvir falar dela me estremeço de alegria e chamo a todo o céu a fazer festa. Imagine você mesma o que será daquelas almas que a fazem, e encontro todos os contentes nela, e dou todos os contentes a elas. Sua vida é a vida dos bem-aventurados. Somente duas coisas lhe interessam, desejam, anseiam: minha vontade. O amor pouco tem de fazer, enquanto fazem tudo. As mesmas virtudes ficam absorvidas em minha vontade e no amor, assim que não tem mais do que fazer com elas, porque a minha vontade contém, possui, absorve tudo, mas em modo divino, imenso e interminável. Essa é a vida dos bem-aventurados. Capítulo 13. 20 de março de 1912. O todo está em dar tudo a Jesus e fazer em tudo e sempre o querer de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus fazia-se ver todo sofredor e me disse: minha filha, não querem entender que o todo está em dar tudo a mim e fazer em tudo sempre o meu querer? Quando eu obtiver isto, eu mesmo vou empurrando as almas, dizendo a cada uma: minha filha, toma este gosto, este conforto, este consolo, este descanso, com essa diferença que antes de dar-se toda a mim e de fazer em tudo é sempre a minha vontade, se os tomava eram humanos, em troca depois são os divinos. E eu, sendo coisas minhas, já não me dão ciúmes e digo entre mim: se toma o lícito prazer, toma-o porque o quero eu. Se trata com pessoas, se licitamente conversa, é porque o quero eu. E se eu não o quisesse, ela está disposta e pronta a deixar tudo. E por isso eu ponho as coisas à sua disposição, porque tudo o que faz é todo o efeito do meu querer, não mais do seu. Diz-me, minha filha, o que te falou desde que me deste tudo? Dei-te os meus gostos, os meus prazeres e todo eu mesmo para a tua satisfação. E isto na ordem sobrenatural. E na ordem natural também não te fiz faltar nada. Confessores, comunhões e todo o resto. Aliás, tu querendo só a mim, não querias aos confessores tão frequentemente, mas eu, desejando que abundasse de tudo, quem de tudo se queria privar por mim. Não te prestei atenção. Filha, que dor sinto em meu coração ao ver que as almas não o querem compreender, nem mesmo as almas que se dizem as melhores. Capítulo 14. 4 de abril de 1912. A divina vontade deve ser o centro de tudo. Esta manhã o meu sempre amável Jesus veio e me disse: minha filha, a minha vontade é o centro. As outras virtudes são a circunstância, a circunferência. Imagine uma roda na qual no centro estão concentrados todos os raios. Se um destes raios quisesse separar-se do centro, o que seria dele? Primeiro, que faria ridículo, e segundo, ficaria inoperante, porque, não estando mais unido ao centro, não receberia mais vida e ficaria morto. E a roda, ao rolar, se desfaria dele. Assim é para a alma minha vontade. Minha vontade é o centro. Qualquer coisa, ainda santa, virtudes, obras boas, que não são feitas em minha vontade e só para cumprir o meu querer, são como raios separados do centro da roda, e são obras e virtudes sem vida. Portanto, jamais pode me agradar, mas bem faço de tudo
para me desfazer delas e castigá-las. Capítulo 15. 10 de abril de 1912. As almas que têm mais confiança são o desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, as almas que mais resplandecerão como cintilantes gemas na coroa da minha misericórdia são as almas que têm mais confiança, porque quanto mais confiança têm, tanto mais dão campo ao atributo da minha misericórdia para derramar qualquer graça que essas almas queiram. Em vez de quem não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra as graças dentro de mim e permanece sempre pobre e desprovida. E meu amor fica contido em mim e sofro grandemente. E para não sofrer tanto e para poder mais livremente desabafar o meu amor, trato mais com as almas que têm confiança que com as outras, porque com estas posso desafogar o meu amor. Posso jogar, posso tomar amorosos contrastes, porque não tenho que temer que se zangue, que se deixem levar pelo temor. Elas ficam mais atrevidas e em tudo encontram como me amar mais. Assim que as almas com confiança são o desabafo e o entretenimento do meu amor. São as mais graciosas e as mais ricas. Capítulo 16. 20 de abril de 1912. A natureza tende à felicidade. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, a natureza é levada por uma força irresistível para a felicidade. E isto com razão, pois foi feita para ser feliz de uma felicidade divina e eterna, mas com grande dano seu se vai apegando. Quem é um gosto, quem é dois, quem é três e quem é quatro. E o resto da natureza fica ou vazia ou sem gosto, ou bem amarga, aborrecida e nauseada, porque os gostos humanos e ainda os gostos santos estão misturados com um pouco de humano. Não tem a força de absorver toda a natureza e de envolvê-la toda no gosto. Muito mais do que eu sou amargado, estes gostos, para poder dar-lhes todos os meus gostos, porque, sendo eles inumeráveis, têm força para absorver toda a natureza no gosto. Pode-se dar amor maior que para dar o mais lhes tiro o pouco, e para dar o tudo lhes tiro o nada? No entanto, este meu trabalho é levado a mal pelas criaturas. Capítulo 17. 23 de abril de 1912. Como em todas as coisas, Jesus nos demonstra seu amor. A verdadeira santidade está em fazer a divina vontade e em reordenar todas as coisas em Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, brevemente o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, algumas vezes permito a culpa em alguma alma que me ama para estreitá-la mais fortemente a mim e para obrigá-la a fazer coisas maiores para minha glória. Porque, por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa para me enternecer mais de suas misérias, e para amá-la principalmente, enchendo-a de meus carismas. Tanto mais a forço a fazer coisas grandes por mim. Estes são os excessos de meu amor. Minha filha, meu amor pela criatura é grande. Olhe como a luz do sol invade a terra. Se você pudesse desfazer essa luz em tantos átomos, naqueles átomos de luz, ouviria minha voz melodiosa que te repetiriam um após o outro: Te amo, te amo, te amo. De modo que não lhe dariam tempo para numerá-las, ficaria afogada no amor. E em realidade te amo, amo-te na luz que enche teus olhos, te amo no ar que respiras, te amo no murmúrio do vento que chega aos teus ouvidos,
Te amo no calor e no frio que sente o teu corpo. Te amo no sangue que corre em tuas veias. Te amo no batimento do seu coração. Te diz meu batimento. Amo, te repito em cada pensamento de sua mente. Te amo em cada movimento das tuas mãos. Amo-te em cada passo dos teus pés. Amo-te em cada palavra, porque nada acontece dentro e fora de ti se não houver um ato meu de amor para contigo. Assim como eu te amo, não espero o outro. E dos teus te amo, quantos são para mim? Eu fiquei confusa, me sentia ensurdecida dentro e fora de mim, pelo te amo. A plenos coros do meu doce Jesus, e meus te amo eram tão escassos, tão limitados que disse: ó meu amante Jesus, quem poderá jamais te igualar? Mas, apesar de tudo o que disse, parece que não disse nada do que Jesus me fazia compreender. Depois acrescentou: a verdadeira santidade está em fazer a minha vontade e em reordenar todas as coisas em mim, assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura. Assim a criatura deveria ordenar todas as coisas para mim e em mim. Minha vontade faz estarem em ordem todas as coisas. Capítulo 18. 9 de maio de 1912. Como nós podemos consumir, como nos podemos consumir no amor. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando como podemos nos consumir no amor, e o bendito Jesus, ao vir-me, disse: minha filha, se a vontade não quer outra coisa que a mim só, se a inteligência não se ocupa de outra coisa que de me conhecer a mim, se a memória não se recorda de outra coisa senão só de mim, aqui consumadas as três potências da alma no amor, assim também dos sentidos, se fala só de mim, se escuta só o que se refere a mim, se gostam somente das coisas minhas, se obra e se caminha só por mim, se o coração me ama só a mim, se os desejos me desejam só a mim, eis a consumação do amor formada nos sentidos. Minha filha, o amor tem um doce encanto. Quem ama, qualquer coisa que a vontade encontra, se é amar. Se é amor, se torna todo olho, se não, se volta cega, tola e não compreende nada. Assim a língua, se deve falar de amor, sente-se correr em sua palavra tantos olhos de luz e se faz eloquente. Se não, torna-se balbuciante e termina por emudecer, e assim de todo o resto. Capítulo 19. 22 de maio de 1912. O verdadeiro amor não está sujeito a descontentamento. Encontrando-me em meu habitual estado, brevemente veio o bendito Jesus e, sentindo em mim um certo descontentamento, me disse: minha filha, o verdadeiro amor não está sujeito a descontentamentos, mas sim, dos mesmos descontentamentos, toma a ocasião para mudá-los, mas nos mais belos contentamentos por virtude do amor. Muito mais, que sendo eu o contente dos contentes, não posso tolerar algum descontentamento na alma que me ama, pois sentindo eu seu descontentamento, como se fosse mais meu que seu, sou obrigado a dar-lhe a coisa que a faz feliz para tê-la toda uniforme a mim. De outra maneira, haveria algumas fibras, batimentos, pensamentos discordantes, dessemelhantes, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. E eu não posso tolerar tudo isto em quem verdadeiramente me ama. Além disso, o verdadeiro amor a obra, e por amor não obra. Por amor pede e por amor cede. Assim que o verdadeiro amor faz terminar tudo no amor. Por amor morre e por amor ressurge. E Jesus? E eu disse a Jesus: Jesus, parece que queres evitar-me com este falar, mas deves saber que eu não cedo. Por agora, por amor, cede tu a mim.
Faz-me um ato de amor e cede ao que me é tão necessário e que a tanto estou obrigada. Do resto, cedo tudo diante de ti. De outra maneira ficaria descontente. E Jesus, queres vencer por caminhos de descontentamentos? Sorriu e desapareceu. Luísa é bem abusadinha, né? Capítulo 20. 25 de outubro de 1912. A alma da vontade de Deus é um objeto moldável. Esta manhã o meu sempre amável Jesus, vendo-me muito oprimida, fez-me beber de seu coração e depois disse-me: Minha filha, se um objeto é duro, e se lhe quer fazer um buraco, ou lhe dar outra forma, se arruína ou fica feito em pedaços, em troca, se é macio ou de algum material moldável, se pode fazer o buraco, pode dar-lhe a forma que se quer, sem temor que se possa romper. E se quisesse dar de novo sua forma original, sem nenhuma dificuldade, o objeto se prestaria a tudo. Assim é a alma em minha vontade. É um objeto moldável, e eu faço dela o que quero. Agora a firo, agora a embelezarei, agora a engrandeço, e em um instante a refaço de novo. E a alma se presta a tudo, não se opõe a nada, e eu a levo sempre nas minhas mãos e me agrado dela continuamente. Capítulo 21. 30 de maio de 1912. Para a alma que verdadeiramente ama Jesus, não pode haver separação dele. Continuando meu estado habitual, sentia-me oprimida pela privação de meu sempre amável Jesus, e vindo me disse: Minha filha, quando estiveres privada de mim, serve-te de minha mesma privação para duplicar, triplicar, centuplicar os atos de amor para mim, de maneira a formar-te um ambiente, dentro e fora de ti, todo de amor, de maneira que neste ambiente me encontrarás mais belo e como renascido, a nova vida. Porque onde há amor, ali estou. E por isso, para a alma que verdadeiramente me ama, não pode haver separação, mas sim formados uma mesma coisa, porque o amor parece que me cria, me dá vida, me alimenta, me faz crescer. No amor encontro o meu centro e me sinto recriado, renascido, enquanto sou eterno, sem princípio e sem fim. Mas isto é a causa da alma que me ama. Me agrada tanto o amor que me sinto como refeito. Além disso, neste amor eu encontro o meu verdadeiro repouso. Repousa a minha inteligência na inteligência que me ama. Repousa o meu coração, o meu desejo, as minhas mãos, os meus pés, no coração que me ama. O desejo que me ama e deseja só a mim, nas mãos que agem por mim. E em meu amor fica renascida, embelezada e cresce em modo admirável em meu mesmo amor. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.